Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje com muitos acontecimentos importantes aqui no Brasil e também com algumas cenas e situações que irei compartilhar aqui com vocês, que nos mostram de um modo bastante positivo de como foi importante, como foi fundamental o seu, o meu, o engajamento de milhões de brasileiros para ajudar a remover do poder central aqui do nosso país uma agente tão má, uma gente tão bandida, uma gente tão sem escrúpulos como a gente viu acontecer aqui no nosso país. No entanto, eles estão aí, espalhados em muitas instituições, sobretudo dentro do parlamento brasileiro, tentando produzir cada vez mais situações para envenenar, mentindo para a sociedade brasileira. Mas ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, a gente pode jogar luzes sobre essas criaturas e desmascarar as suas estratégias. Bom, é o que eu farei aqui com vocês hoje, trazendo uma série de informações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se engaje aqui no nosso portal. Se inscreva conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de entrar aqui em algumas questões objetivas, eu gosto sempre de bater um papo assim com vocês, né, e trazer algumas situações emocionais que acontecem ao nosso redor. Eu estou falando isso porque quando eu vi algumas cenas hoje, eu tive um sentimento muito esquisito, daqueles que a gente tem quando você se flagra numa situação de ter contratado um serviço, ter confiado numa pessoa para realizar uma tarefa, ter contratado uma empresa e de repente tudo dá errado. O serviço é mal prestado, você é lesado, você sofre um pequeno golpe, um constrangimento e você, quando busca a explicação, você recebe pela frente uma explicação absolutamente estapafúrdia ou um comportamento cínico de quem deveria te prestar algum tipo de satisfação, simplesmente não te dá satisfação alguma. Bom, você tem várias possibilidades para agir ali naquele momento. Você pode virar as costas, tocar a bola, nunca mais voltar para aquele assunto, aquele serviço, ou simplesmente você pode entrar com uma ação judicial para querer algum tipo de reparação e dar uma lição em quem te causou mal, né? Mas vendo essa gente do bolsonarismo que atua no parlamento aqui no nosso país, nas redes sociais, é um negócio impressionante. Você fica querendo reclamar com alguém, né? E aí fica difícil. E como a gente não tem muito com quem reclamar, a gente tem que fazer desse nosso espaço aqui uma ferramenta para fazer com que essas pessoas caminhem todas para o lixo da história, para a gente poder conversar racionalmente sobre as situações aqui no nosso país, né? Bom, então eu não podia deixar de falar isso com vocês, que foi de um certo modo um desabafo, porque eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão me dar razão em algumas situações, né? Entrando aqui, em primeiro lugar, na questão econômica, né? Tem uma matéria hoje está em todos os jornais, que diz respeito à privatização da Sabesp, que é a empresa de saneamento básico lá de São Paulo. Autorização legal para a venda da Sabesp poderá sair essa semana. Gente, tem grana rolando aqui, grana forte. Os deputados, quem está envolvido nessa história aqui para entregar um patrimônio que dá lucro no estado de São Paulo, tem corrupção, de forma direta ou de forma indireta. Tem promessa de corrupção. E a figura do governador do estado de São Paulo, ele não consegue explicar porque ele está querendo privatizar. Tem algum interesse escuso no meio dessa história. E eu estou chamando a atenção disso porque o mesmo discurso que os veículos de comunicação dão para que se legitime a entrega de uma empresa lucrativa e estratégica, uma das maiores do mundo em saneamento, como a Sabesp, enfim, quando se joga esse tipo de argumento dizendo que ele foi eleito, o governador ele teve o passaporte, né, ele ganhou a autorização do povo para fazer isso. Então esse discurso tem que valer também para que o governo federal coloque na pauta do dia o que foi feito com a Eletrobras, para que recupere a Eletrobras para o Estado brasileiro, porque também é o mesmo princípio. O presidente Lula ganhou autorização legal para poder fazer esse tipo de situação também. Então, gente, infelizmente a gente não está vendo muitos debates sobre essas situações, porque infelizmente nós temos ladrões com L maiúsculo operando por trás dessas estruturas todas com o beneplácito dos grandes veículos de comunicação que no final da história são sócios de muitos desses fundos, né?
que abocanham riquezas estratosféricas. Então não podia deixar de falar sobre essas coisas. E aí a gente entrando aqui nas questões políticas e policiais também, né? O ministro Flávio Dino hoje ele brilhou por todos os lados porque ele fez muitas declarações sobre o trabalho da Polícia Federal junto com a Polícia Federal do Paraguai para desmantelar uma quadrilha que jogou aqui no Brasil mais de 43 mil armas. Só o carregamento que eles apreenderam hoje tinha mais de 2.500 armas. É um negócio impressionante, fuzis, todo tipo de armamento, né? Então isso foi desbaratado, é um golaço, né? Às vésperas aí do ministro Flávio Dino ser sabatinado lá no Senado Federal. Bom, ele vai ter muita coisa a falar, inclusive sobre esse assunto, né? Que vão questionar a prática dele à frente do Ministério, enfim. E a gente vai ter certamente muitos embates interessantes ali. Bom, ao mesmo tempo que essa coisa toda se deu, a gente tem essas notícias aqui. Bolsonaro informa a STF que vai viajar para a Argentina para a posse de Milei. Quem diria, hein? Tendo que prestar satisfação ali ao ministro Alexandre de Moraes, né? Porque muita gente está levantando, né? Será que ele vai fugir? Bom, ainda isso não está no radar, né? Mas nunca deve se descartar, né? Que a figura do Bolsonaro, vendo que a cadeia está chegando cada vez mais próxima, que ele tem ali sempre algum tipo de possibilidade de fuga, né? Mas resta saber também se o Milei vai fazer um governo e vai durar muito tempo lá, porque com o tipo de propostas que ele apresentou lá, é muito difícil, né? A não ser que ele traia todo o povo que elegeu, que votou nele, para simplesmente dar continuidade àquilo que foi o governo lá atrás, o governo ultraneoliberal do Maurício Macri, né? Então aí ele pode aguentar um pouco mais, mas enfim, isso a gente vai ter muito tempo aqui para analisar essas situações. Bom, e também mais uma situação ruim contra o Bolsonaro. Moraes rejeita recurso de Bolsonaro em caso de inelegibilidade. Então ele está tentando lutar ali, mas não está dando pé, né? Está tomando uma pancada atrás da outra. Defesa diz que Bolsonaro estava sob efeito de morfina quando fez post contra as urnas, né? Eu conversei com vocês sobre isso mais cedo e na hora que eu estava fazendo papo com vocês, ele também estava dando uma entrevista numa rádio aqui, extremamente bolsonarista ainda, uma discípula aqui da Jovem Pan, né? Vou pegar aqui. Termino, Flávio Dino fez o tudo e procediu, né, e esconder o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, agora desse ano, quando tivemos aqui, ninguém concorda com invasão de prédio público e depredação, ninguém concorda, mas quem patrocinou isso aí, o Flávio Dino escondendo as fitas, as imagens do seu... Então ele fica repetindo isso, ele falou das eleições, lá do astronauta aqui, né? Enfim, mas não vai dar muito certo isso, como eu disse para vocês. As provas contra o Bolsonaro, elas estão absolutamente cristalizadas. A gente tem que esperar agora o comportamento do próximo Procurador-Geral da República, que continua sendo uma grande dúvida. PGR aguarda a prova da meta para denunciar Bolsonaro por incitação ao 8 de janeiro. Qual a importância dessa imputação criminal contra o Bolsonaro? Embora a pena desse crime aqui, específico desse caso aqui, não seja muito alta, uma vez condenado, ele perde a condição de réu primário. E aí, gente, as próximas condenações já são mais cabeludas, né? Esse é um ponto fundamental. Por isso que os advogados dele não querem nenhum tipo de condenação, né? E aqui o editorial do Estado de São Paulo: é hora de aprumar a PGR. A preocupação deles também. Espera-se que, sob nova direção, a PGR volte à normalidade institucional. Isso é, dedique-se à sua missão constitucional e não à defesa do interesse de outros que não seja o interesse público. Bom, e aí vamos aguardar e vamos cobrar, né? Bom, aí a gente mudando um pouco de assunto para entrar aqui no universo cão, eu sou obrigado a dar razão ao ministro Flávio Dino nesse post aqui que o clã Bolsonaro reproduziu, onde o ministro Flávio Dino diz que pior do que enfrentar qualquer tipo de crime é enfrentar essa doença chamada bolsonarismo, porque é uma doença criminosa que tem efeitos concretos nas nossas vidas, né? Vamos ver aqui que o vídeo aqui que o próprio clã está reproduzindo. Vamos lá. Mais afetos negativos. Ser contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco. Julguei, era juiz criminal,
fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral. Sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê dentro do olhar. E não é só a violência nesse olhar que o ministro Flávio Dino diz que é perigosa, né? É a prática que inocula o ódio nas pessoas, a mentira, a disfarçatez, a ignorância. E hoje, as cenas extremamente constrangedoras foram vistas lá na Câmara Federal. Quando o ministro Silvio Almeida foi convocado para lá prestar esclarecimento sobre a visita daquela mulher, enfim, que criou tanto problema porque é casada com um traficante, enfim. E o ministro Silvio teve que escutar uma série de acusações, de mentiras, mas ele até deu algumas pancadas ali muito fortes, né, nessa gente. Vai legalizar um comércio que é dominado por pessoas que não são traficantes. Aí o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, depois a gente viu aqui o Nicolas Ferreira, todos eles, simplesmente, eles não queriam perguntar nada para mim. Só ministro de Estado agora. Só queriam produzir peças para colocarem nas suas redes sociais. Mas sim, esse deputado aqui, deputado Marcos Polon, fez uma... Vida no cárcere. Não foi o que eu perguntei. Então, pontuado isso aí... Fez uma insinuação muito desagradável para o ministro Silvio, né? Se o senhor conhecia a dama do tráfico antes, ou o senhor só veio se conectar com o tráfico depois. E o ministro Silvio falou, olha, vai sofrer processo, o senhor esclareça isso que o senhor está falando, enfim. Mas, como eu já disse para vocês algumas vezes, eu acho que está faltando, assim, no governo Lula, debates entre os ministros para poderem compreender como é que se enfrenta criminosos, pessoas vigaristas, sem escrúpulos. E aí tem que ter posições assim muito firmes, muito contundentes. Vocês imaginam uma pessoa como o ministro Silvio Almeida ser interpelado por uma série de figuras que defendem, que seguem uma figura com esse tipo de comportamento? Bolsonaro afirma que torturador brilhante Ustra é um herói nacional. Então, quando o Flávio Bolsonaro, Dudu Bananinha, quando alguém, o Nicolas Ferreira, qualquer bolsonarista viesse falar alguma coisa sobre direitos humanos, isso tem que ser jogado na testa. Vem cá, qual é a autoridade do senhor de falar de direitos humanos quando o senhor segue uma pessoa que defende a tortura, torturador? O senhor está querendo enganar quem com esse tipo de discurso? O que o senhor tem na sua alma? O senhor acha que alguém aqui acredita que o senhor tem algum tipo de vinculação com direitos das pessoas humanas? Então, tem que ir na jugular, da mesma forma como eu disse aqui, que quando a ministra da Saúde é interpelada por essas pessoas, ela tem que falar assim, eu não reconheço a autoridade de vocês praticaram um genocídio aqui no nosso país, nós temos mais de 113 mil órfãos, e vocês estão querendo colocar o quê enquanto crítica na área da saúde? Então tem que ter uma postura política, embora o ministro Silvio tenha perguntado para o Eduardo Bolsonaro, tenha falado, né, olha, eu não tenho nenhum miliciano no meu gabinete, eu não tenho, não fiz homenagem a miliciano, eu não tenho conexão com essa gente. E o Dudu Bananinha não consegue explicar. Ele já tem um comportamento de cinismo tão grande que as questões objetivas, porque essa é uma questão objetiva. O seu pai, Eduardo Bolsonaro, tinha vínculo com miliciano, o seu irmão tinha vínculo com miliciano, e não é fotografia, eram vínculos formais. O Queiroz botava dinheiro na conta da esposa do presidente, então, ou na época não era presidente, mas enfim, essas são informações concretas, isso tem que ser colocado na cara dessa gente. Meu amigo, eu não reconheço autoridade moral de alguém que tem esse tipo de vínculo com crime para vir falar alguma coisa de crime, enfim, contra mim, né? Então são situações assim que eu acho que os quadros do governo Lula têm que prestar um pouco mais de atenção, têm que se situarem mais para não ficarem numa posição de defensiva em relação a esses criminosos, esses bandidos e esses vigaristas. Bom, é assim que eu penso e eu acho que é o papel que a gente tem que desempenhar aqui em espaços como esse nosso portal. Bom, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, desculpem a veemência, mas esse é o nosso Portal do José. Um grande abraço, mande seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau!